Começar o nosso vídeo hoje para falar sobre um zagueiro muito elogiado pelo próprio Edminho Pinheiro após o jogo contra o Vila Nova, mesmo ele sendo reserva naquele compromisso, não participou, teve ali o elogio por conta de ser uma aposta que rendeu uma certa expectativa agora nesse começo de temporada, muito por conta das suas boas atuações. Estou falando do zagueirão Edu, apenas 22 anos de idade, foi titular novamente nesse jogo de ontem contra o Goianésia e fez uma partidaça ali no lado direito do campo. Obviamente o nível técnico é muito diferente, mas para um zagueiro que chegou como uma aposta, um jogador mais para ver, obviamente o seu desempenho, uma aposta do Arlen Menezes nesse começo de temporada, na minha visão, vem surpreendendo bastante. Entrou na vaga na teoria do Lucas Alter, que foi poupado, o Sidmar também retornou de lesão nesse compromisso dentro de casa e fizeram uma dupla de zaga muito segura. Ele soma até aqui 7 partidas nesse campeonato goiano, sendo 4 delas como titular. Participou do primeiro jogo, na estreia contra a Aparecidense, foi muito bem, acabou até saindo ainda na segunda etapa por conta da falta de ritmo de jogo, né? Só havia jogado, por exemplo, no ano passado ainda, pouco aproveitado lá no Atlético Paranaense. Participou de 11 minutos no clássico contra o Atlético Goianiense, também mais 45 diante o Anápolis, foi titular naquele jogo também na Serrinha e contra o Iporá lá no Ferreirão e diante o Inhumas, né? Então seus compromissos como titular pelo Goiás. Contra o Grêmio Anápolis também participou por 13 minutos. O seu contrato no Atlético Paranaense é longo, vai até junho de 2024. Está emprestado ao Verdão até dezembro de 2023, mas caso não tivesse, por exemplo, um grande aproveitamento no Campeonato Goiano, fosse escanteado ali, por exemplo, pelo técnico Guto Ferreira, possivelmente esse contrato dele seria ou rescindido ou sendo repassado para um outro clube aqui do futebol brasileiro, já que não faria muito sentido para o Atlético Paranaense ter um bom jogador, um zagueiro jovem, dentro de um elenco de uma equipe forte, né? Para os padrões, por exemplo, da Série A do Campeonato Brasileiro, seria muito mais vantagem emprestar para ele ter rodagem em uma Série B ou Série C. Aparentemente não será esse o caso, principalmente por conta das boas atuações convincentes e seguras, né, do Edu até aqui. Esse contrato longo no Atlético Paranaense, muito por conta, já que ele foi comprado do Cruzeiro lá no ano de 2020, após 3 partidas no elenco principal, marcou um gol, foi negociado em definitivo para o Furacão por mais ou menos 500 mil euros naquela época, pouco mais de 3 milhões de reais. Acabou não tendo tantas chances assim, apenas no total ali em 2020, ainda participou, né, no elenco sub-20 com 22 atuações, entretanto no elenco principal do Furacão só 4 jogos. Teve uma rápida passagem também no Remo com uma partida e um gol na Copa Verde e agora chegando no Goiás em 2023, zagueiro destro, apenas 22 anos de idade. Gostei também do Edu. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse zagueirão. Não vejo ele assim com grandes possibilidades de ser o titular em uma Série A de Campeonato Brasileiro, mas um bom reserva, acho que pelo que ele já mostrou até aqui nesse Campeonato Goiano, vejo sim como uma boa alternativa, um jogador barato dentro do elenco, enquanto, por exemplo, o Ian Souto vem pegando um pouco mais de experiência, recuperando, né, a sua moral ali, principalmente nos treinamentos. O da Silva ainda não retornou, os garotos da base também, né, você colocar o Nolasco ou o Mina, principalmente em jogos do Campeonato Brasileiro, é um pouco mais arriscado. Eu vejo ele com o Edu sendo essa boa possibilidade de um zagueiro reserva. Quero saber a sua visão aqui embaixo também, lembrando que o Goiás vai sim trazer pelo menos mais um zagueiro, de preferência canhoto, para a disputa da Série A. Por falar em zagueiro e do Atlético Paranaense, quero fazer uma indicação de um bom jogador que está aí dando sopa no mercado, que é o Nicolas Hernandes, 25 anos de idade, colombiano do Atlético Paranaense. Vai lembrar que o Goiás tem sim uma boa relação com o clube de Curitiba, já que temos aí pelo menos 2 zagueiros, né, emprestados, que foram no caso do Lucas Alter e do próprio Edu, que eu falei aqui na primeira parte do nosso vídeo, e sem considerar outras negociações, como por exemplo do Guilherme Bissoli, que o Goiás teve interesse no finalzinho do ano passado, agora com o acerto do Matheus Peixoto, já é um nome descartado. Em relação ao Nicolas Hernandes, essa informação do Globo Esporte, que ele nem se reapresentou juntamente com o elenco, ainda no finalzinho do ano passado, né, no mês de dezembro, muito por conta de não já estar nos planos, né, não estava mais, melhor dizendo, nos planos do técnico Paulo Turra para a sequência do ano. Jogador muito jovem, tem só 25 anos de idade e faz principalmente o lado esquerdo do campo. Vou deixar aqui para vocês o mapa dele de movimentação na Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado, segundo o SofaScore. Algumas informações também, teve uma negociação do Rafael Fulan, essa informação lá do Paraná, garantiu que o interesse do do Cerro Porteño do Paraguai em contar com o zagueirão. Entretanto, as questões financeiras, né, são um entrave até aqui para essa negociação. O interesse do Atlético Paranaense é emprestar o jogador, renovar o seu contrato, estender um pouco mais, já que o seu vínculo, segundo o site Transfermarkt, vai até junho de 2024. Então o Furacão estendendo um pouco mais esse seu vínculo e repassando de forma definitiva ou até mesmo procurando uma venda
do jogador, né, para segurar melhor esse negócio. Já que tem apenas 25 anos de idade, foi convocado, por exemplo, agora recentemente para um jogo da Colômbia contra os Estados Unidos, dia 28 de janeiro, ficou no banco de reservas, mas querendo ou não, é uma convocação para uma seleção importante dentro do cenário mundial. Zagueiro canhoto que muitas vezes no Atlético Nacional, lá da Colômbia, chegou a fazer até mesmo uma espécie de um lateral esquerdo. No Atlético Paranaense já tem, por exemplo, uma característica que o Guto Ferreira gosta de utilizar, que é o esquema com 3 zagueiros. O Nicolas Hernandes, principalmente naquela Série A do Campeonato Brasileiro de 2021, fez algumas partidas desta maneira. É um zagueiro que tem a característica de ter o primeiro bote, aquele cara que vai sair, por exemplo, em cima da marcação, e o Goiás vai sim contratar pelo menos mais um zagueiro canhoto para a sequência da Série A. Até aqui, né, da temporada, né, obviamente conciliando com a Série A. Até aqui pelo lado esquerdo, o Cedmar pode sim fazer tranquilamente aquela função, o Bruno Melo também, mas ele é um lateral esquerdo. Então eu vejo com uma maior segurança, são 5 competições, né, durante todo o ano, a contratação de um zagueiro canhoto, dessa posição de origem. No ano passado, o Nicolas Hernandes, 30 partidas no total, 1 gol marcado. Em 2021 também, foram 15 atuações, já que ele chegou no meio da temporada, né, no Atlético Paranaense. Revelado nas categorias de base do Atlético Nacional, passou também pelo Real Santander e o Santa Fé, lá do futebol colombiano, antes de vir aqui para o Brasil. O único defeito dele no ano passado, um defeito crônico da defesa do Atlético Paranaense, foram os gols de bola aérea, né? Bola parada, gols de cabeça. O Nicolas Hernandes, juntamente com o Pedro Henrique, não conseguiram desempenhar a melhor performance, né, dentro desse cenário. Mas eu acho que um bom capricho também, eu tenho 1,75 m, um esquema, por exemplo, com 3 zagueiros, pode facilitar essa história. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa boa indicação. Possivelmente deve ganhar ali, não sei exatamente, não consegui procurar certinho aqui nas minhas pesquisas, mas possivelmente na casa de 100, 120, 150 mil reais mensais, esse zagueirão do Atlético Paranaense. Acharia sim uma baita negociação para o Verdão. Quero saber a sua opinião aqui embaixo também nos comentários. Vale lembrar que no Campeonato Brasileiro pode inscrever até no máximo 5 gringos. Vídeo hoje para falar sobre uma informação exclusiva aqui do Goiás News, que o meia atacante Alan pode ser que não continue no Verdão para a sequência da temporada. Quero trazer um pouco mais de detalhes a respeito desse assunto. O Alan, ou Alan, né, é aquele que surgiu muito bem nas categorias de base do Verdão já no ano passado. Ele fez uma baita disputa do Campeonato Paulista com a camisa do Santo André, foram 6 partidas e 2 gols marcados. Foi contratado para a reta final daquela temporada na disputa da Copa Goiás e também participou de um jogo já no elenco de cima, que foi no segundo tempo daquela partida contra o Real Noroeste na Copa Verde do ano passado. Nessa temporada de 2023 teve um grande destaque, principalmente nos 5 jogos, né, iniciais do Goiás na disputa da Copinha, na fase de grupos e também nas duas fases seguintes, né, fez aí bons jogos com 7 partidas no total, 1 gol marcado e outras 2 assistências. Acabou caindo um pouco de rendimento, muito por conta também da parte física. O Cauã conseguiu também impor o seu estilo de jogo semelhante ao que vinha fazendo o Alan dentro de campo, o que conseguiu dar aquele mesmo ritmo para o técnico Mário Henrique até as semifinais, né, da disputa da Copa São Paulo. Em uma entrevista do meu parceiro lá, o Eduardo Pinheiro, se eu não estiver enganado, foi no Sintonia Esmeraldina, aqui no YouTube. Muito obrigado à rapaziada também. Eles garantiram que, em uma conversa, né, com o Eduardo Pinheiro, caso ele não fosse aproveitado no elenco de cima agora no Goiás, seria repassado a outro clube da Série B ou Série C do Campeonato Brasileiro, já que o Alan era o único jogador que estourava já a idade dos 20 anos, né, e não podia continuar mais nas categorias de base, tendo que ser utilizado, obviamente, no elenco de cima. O técnico Guto Ferreira vem dando várias chances, né, para os garotos da base. O Wendel, o Vitinho, o próprio Cauã também conseguiram uma boa sequência como titular. O Diego, lateral direito, também na disputa da Copinha. Entretanto, o Alan já ficou em 2 partidas no banco de reservas, contra o Yumas, lá no dia 1º de fevereiro, e também contra o Grêmio Anápolis, a vitória na Serrinha por 3-0, mas não participou. Eu entrei em contato também com o Eduardo Pinheiro, que me atendeu gentilmente nesta manhã da segunda-feira. Muito obrigado. Ele garantiu que o Alan ele não vem sendo utilizado, muito por conta da parte técnica mesmo, uma escolha do Guto Ferreira. Não está lesionado ou algo nesse sentido, apenas uma escolha do treinador do Goiás, que vem dando uma sequência para um time base, né, até agora essa reta final do ano. Pode ser que tenha alguma chance também no jogo contra o Morrinhos, e o Eduardo Pinheiro também garantindo que existe interesses, algumas sondagens de equipes da Série C do Campeonato Brasileiro em contar com o futebol do meio atacante. Só 20 anos de idade, o seu contrato com o Goiás vai até 2024, tem até que confirmar quando que é isso, né? Se é até abril ou até dezembro de 2024, mas é um contrato longo, até relativamente seguro, com o maior do Centro-Oeste.
como ele não vem sendo aproveitado, a gente pode imaginar o Alan sendo repassado a um outro clube aqui do futebol brasileiro nesse segundo semestre. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre o Alan Stense, brasileiro, tem cidadania alemã também. Se você gostaria de ver ele com mais rodagem dentro do elenco de cima, aquele clássico camisa 10, pega muito bem na bola, chutes de longa distância, também bons passes em profundidade, escanteios, faltas e muito mais. Quero saber a sua avaliação, pode pintar aí também um clube da Série C do Campeonato Brasileiro de 2023.